Bom dia! O café está na mesa e a viagem vai começar pelos caminhos de nossa terra. Hoje, vamos ao município de São Paulo do Potengi, no Agreste. Sua história, sua fé, sua culinária peculiar, seus personagens incríveis. Prepare-se, o Resenhas do RN está só começando e vem cheio de atrações para você. Hora do Café, um exemplo de amor ao próximo com Dona Francisquinha. História, a cidade que atravessou o rio para crescer. Vaqueiro do Amor, uma resenha do nosso sertão. Mandou bem, mais uma entrevista imperdível com Jussier Ramalho. Favada, a receita do Resenhas do RN para o seu sabadão. Glácia Marilac, mais um Simplifique. Poesia, o amor por São Paulo do Potengi em belos versos. Monsenhor Expedito, a saga do Profeta das Águas. Distante 78 quilômetros de Natal e 211 de Mossoró, São Paulo do Potengi é uma cidade de gente acolhedora, terra de muita história e personagens que são pura emoção, como você pode ver a partir de agora na Hora do Café. Bom dia, gente! Resenhas do RN está aqui em São Paulo do Potengi. Eu estou aqui ao lado da antiga capela de São Paulo do Potengi e olha, tá cedinho. O programa tá só começando e você já sabe, né? Olha só, tá na hora da gente tomar aquele café da manhã reforçado para curtir esse município maravilhoso. Olha só, nossa cesta de café da manhã já está aqui com o Paulinho. Tá pesada, Paulinho? Um pouquinho, né? Porque o café da manhã hoje é caprichado. A gente vai conhecer a Dona Francisquinha. Escutei muitas resenhas sobre ela aqui em São Paulo do Potengi. Ela que é casada com o seu Zacarias, que é outra figura. Bem, eu não sei se eu vou encontrar a Dona Francisquinha, ou se eu vou encontrar o seu Zacarias, ou se eu vou encontrar os dois em casa. Eu só sei que tá começando o dia e tá na hora do nosso café da manhã. Vamos embora lá pra casa da Dona Francisquinha. Oi, Dona Francisquinha. Oi. Tudo bem? Tudo. Não se assuste, não. Vem aqui, por favor. Deixa eu me apresentar à senhora. Esse povo todo invadindo aqui a porta da casa da senhora. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou Manu. Eu sou do programa Resenhas do RN da Inter TV Cabugi. E eu cheguei aqui para gravar aqui em São Paulo do Potengi e eu saí perguntando, né, gente, quem é uma pessoa que tem uma história bacana aqui em São Paulo do Potengi? Uma pessoa que tem alguma coisa bem interessante para me contar? Que seja uma pessoa muito querida, do coração muito grande. Todo mundo me falou assim, Dona Francisquinha. Dona Francisquinha. Agora, vem cá. Essa mão tá com cheiro de água sanitária. Você tava lavando roupa? Tava lavando roupa? Tava. A senhora acorda de que horas? Sim, de 4 horas. 4 horas da manhã? Aí eu preparo o café, aí vou caminhar. Aí, Até 6 horas. Aí quando a senhora chega, Aí, quando chego, eu vou cuidar da casa. vai cuidar da casa. E a senhora tava lavando roupa agora. Tá. Mas vem cá, se a senhora tomou café de 4 e pouquinho da manhã, agora que são 7 e pouquinho também, eu acho que já dá pra tomar um café novamente. Então, vocês vão tomar comigo? Só se for agora. Eu trouxe, inclusive, uma xícara de presente pra senhora, pra toda vez que a senhora for tomar esse café da manhã logo cedo, pra você lembrar de mim. Obrigada. E eu trouxe essa cesta também, pra gente tomar um café da manhã gostoso. Pois vamos lá. Deixa eu Vamos? preparar. Vocês entrem, Hã? que eu vou preparar a bica, viu? Não, eu quero preparar junto com a senhora. Eu vou tirar... Pode que a gente já fez uma café. Vamos entrar. Vamos embora, gente. Tá na hora do café. Enquanto a gente prepara o café, Dona Francisquinha me conta um pouco de sua história de vida e fé. Da ida para São Paulo aos 18 anos, da volta 3 anos depois, já casada, do trabalho numa barraquinha vendendo lanches para criar os 3 filhos e dos ensinamentos de Monsenhor Expedito de sempre ajudar os mais pobres. Outro dia me aconteceu uma coisa muito interessante. Eu cheguei, a pessoa apontou uma família que estava sofrendo e tal, e eu fui lá nos bairros. Quando cheguei lá, bati palma, a mulher saiu e eu disse assim para ela, minha filha, eu queria falar com a senhora. Ela disse, o que é, dona? Aí eu disse, olha, eu estou aqui fazendo um trabalho
e trazia umas coisinhas e já acabou. Eu queria saber se a senhora pode me dar um quilinho de açúcar, qualquer coisa assim. Aí ela disse, tenho não, dona Francisquinha, entre para a senhora ver o meu armário. Aí abriu o armário e disse, olha, só tem 1 quilo, mas eu vou lhe dar metade. Aí eu fui e disse assim, não, peraí, eu mudei de ideia, vamos aqui comigo. Aí vi que ela não tinha nada no armário e fui lá no comércio e fiz uma feirinha aqui dentro. Dona Francisquinha é pura emoção, relembrando os muitos casos que já viveu em todos esses anos em que trabalhou vendendo as coisas, muitas vezes só para ajudar quem precisa. Uma coisa no comércio que sempre me marcou, 38 anos, foi de um casal que chegou no meu comércio, uma criança, a criancinha muito desnutrida, e então perguntou por uma pessoa que morava vizinho, e eu disse que a pessoa tinha viajado. Aí a mulher disse, oh meu Deus, aí a mulher com uma criança. Aí eu disse, o que é? Aí ela disse, é que eu ia dar de comer essa criança lá. Aí eu disse, mas eu tenho leite aqui, cadê a mamadeira do bebê? Aí ela disse, não tem. Aí eu disse, como é que não tem a mamadeira? Aí eu disse, mas eu compro. Aí fui no comércio, bem pertinho do meu barraco, comprei a mamadeira e botei o leite. Então, quando eu botei o leite, que a criança viu o leite, a criança deu um supapo que a mamadeira caiu lá no meio da rua. Aí eu Tanta disse, fome que ela não quis, não aceitou o leite. Não aceitava o leite. Aí eu disse assim, mas a senhora não disse que ela estava com fome? Aí a mulher foi e abriu o jogo e disse, é porque ela não conhece leite. Aí eu disse, minha Nossa Senhora, pois então a senhora vai me contar o porquê ela não conhece leite. Aí ela disse, minha filha, quando ela nasceu, eu dava leite na terra, mas eu não me alimentei mais o suficiente, né? O leite secou. Aí, quando o leite secou, ele toma garapa. Eu disse, aí eu disse, pois tá. Aí fui e fiz, que a mamadeira tinha caído, quebrou. Aí eu fiz, coloquei no copo, ele tomou 2 copos de garapa. A barriga ficou menor. Isso me marcou demais. Gente, essa é Dona Francisquinha, direto de São Paulo do Potengi, um ser iluminado, mais uma resenha que a gente encontra nesse Rio Grande do Norte. Manda um beijo pro povo, manda. Para todo mundo. Mais amor, com certeza. Parabéns a Dona Francisquinha pelo exemplo de vida e amor ao próximo. Agora vamos falar de história, a história de São Paulo do Potengi. A terra do profeta das águas, Monsenhor Expedito. É também uma cidade de gente simples e acolhedora e rica história. História que começou do outro lado do Rio Potengi, como nos conta o professor Silvério Alves. A história de São Paulo do Potengi começou no início do século passado, né? Os primeiros anos do século passado, motivada pela seca. Essa é a história verdadeira. São Paulo do Potengi, essa região próxima ao litoral, e o Rio Potengi. O Rio Potengi que passa por aqui. Que passa por aqui e tinha a fama de ter água boa e de tudo que se plantasse, verduras, fruteiras, tudo batata nascia. Doce, tudo nascia. Então os siridoenses começaram a descobrir e vieram 2 rapazes, já por intermédio de um primo, conheceram a cidade, compraram uma propriedade aqui perto, chamado Boa Vista, o lugar ainda hoje é assim, Boa Vista, onde eu nasci, e voltaram para o Seridó e contaram a novidade. E começaram a chegar famílias e descobriram no Rio uma nova fonte de vida, de sobrevivência. E essas pessoas que chegavam, elas já vinham para esse lugar aqui? Não. Elas passavam a habitar a região do outro lado do rio, né? Do outro lado do rio. Que pertencia a que município? Que pertencia a São Gonçalo, onde era o povoado novo, o Juremal, onde era o Juremal, São Paulo do Juremal.
E ali eles iam, como era uma região de agricultura, procurando o rio, comprando propriedades, sobrevivendo lá. Esse lado aqui não existia nada, não existia nada. Era só mato. Era só mato. O que provocou a vinda do povoado para cá, ou de parte do povoado, foi duas enchentes ali, entre 1906 e 1908, né? Duas enchentes que alagou um pouco o povoado, e Bento Urbano, que era um jovem comerciante, teve a ideia de construir uma casa aqui, desse lado. Né? Para tanto, teria que pedir a ordem, a autorização para o coronel de Macaíba, Maurício Freire. Esse lado aqui já pertencia ao a Macaíba. município de Macaíba. E o coronel inteligentemente permitiu, ele construiu uma casa, colocou um comércio e criou uma nova feira. Aí começou a disputa, Juremal com São Paulo, né? População pequena, rural, então a feira era no mesmo dia, domingo, né? Tinha as vantagens, as promoções, bebida, foguetões e tal. E as pessoas, meu avô contava, por exemplo, que as pessoas aproveitavam dos dois lados. Das duas feiras. Das duas feiras. Ficava mais barato daqui, e comprava isso aqui. aproveitava. Só que São Paulo do Potengi foi crescendo, foi aumentando, as pessoas foram vindo, a área era maior, mais segura das cheias do rio, e hoje é a cidade. E a capela, a primeira capela? A primeira capela, essa que nós estamos em frente, ela foi construída aí entre 1916 e 1917. Não tem uma data exata ainda, né? Até porque era um simples povoado. Né? E é verdade que a capela foi construída antes do lugar virar município? Com certeza. Aqui celebrava o padre de Macaíba. Vinha uma vez por mês. No Juremal celebrava o padre de São Gonçalo. Vinha uma vez por mês. Esta capela foi construída no começo, praticamente, 10 anos depois que o povoado começou. A igreja matriz, que hoje é um dos monumentos mais bonitos do Rio Grande do Norte, houve até pesquisa, começou a construção dela em 1946. Não existia nada ali. Ali naquele local era o quê? Ali era um roçado de algodão. Era um roçado de algodão, que era uma das fontes de renda. De renda, a maior. Do pessoal daqui. A maior, o chamado ouro branco. E quando o padre Expedito, teve a ideia, convocou a comunidade para construir a capela, que foi Dona Noca e seu Basílio, os proprietários, que eram fazendeiros, que doaram o terreno. Algumas pessoas chegaram a dizer, mas por que o padre vai construir uma igreja tão longe da cidade? Não é? E ele sempre explicava, um dia São Paulo vai crescer. Você sabia que São Paulo do Potengi quase foi batizada com outro nome, ainda quando era povoado? Que nome nós vamos colocar no novo povoado? Veio a ideia de colocar Liberdade. Padre Cícero do Juazeiro era o mito. Até hoje, Até hoje era um mito, quer dizer, tinha visão de futuro, as pessoas iam consultá-lo sobre tudo. E Bento Urbano escreveu uma carta ao Padre Cícero, perguntando a ele o que é que ele achava de colocar o nome num povoado que estava surgindo de Liberdade. Palavra Liberdade. Seu Zé Quixaba, que era comerciante nessa cidade, morava nesta avenida aqui, ia todo ano visitar o padre. E era uma pessoa de extrema confiança e foi o portador desta carta. Entregou a carta ao padre e trouxe a resposta. E o que dizia na resposta? A carta dizia o seguinte, não coloque liberdade. É uma palavra difícil de colocar em prática. Coloque São Paulo, é um santo, o apóstolo da palavra. E assim ficou. Hoje é São Paulo do Potengi. E padroeiro da cidade. E padroeiro da cidade. O nome ficou e a cidade cresceu, sem perder a paz e o charme. São Paulo do Potengi se emancipou de Macaíba em 1943. Faça um convite para quem não conhece São Paulo do Potengi, para vir conhecer também. O convite é o seguinte, viu? Se você ainda não conhece São Paulo do Potengi, você venha, tire aí um final de semana, venha ver a nossa cidade, venha ver a barragem, a feira,
a culinária, a tradição popular e, acima de tudo, um povo de paz e hospitaleiro. É uma terra bonita. Você está convidado a visitar São Paulo do Potengi. Isso aí, obrigada, professor. Pode ter. Maravilha! É hora de mandar um alô especial para quem nos segue nas redes sociais. Elicides Lopes, de São Paulo do Potengi, e Judite Araújo, de Natal. Valeu, resenheiros! Depois do intervalo tem mais São Paulo do Potengi. Vamos conhecer o Vaqueiro do Amor, receber o convidado especial de Jussier Ramalho e preparar uma incrível favada. Não saia daí! É dia de passear pelos caminhos do RN. Hoje estamos em São Paulo do Potengi, na região agreste, terra de história e personagens incríveis, como o Vaqueiro do Amor. O Resenhas do RN está em São Paulo do Potengi, lugar conhecido pela vaquejada. Em falar em vaquejada, aqui encontramos um vaqueiro diferente, um vaqueiro apaixonado. Ele é conhecido em toda a cidade por Vaqueiro do Amor. É seu Olímpio, de 95 anos, é isso? É. Tudo bem com o senhor? Obrigado. Seu Olímpio, o senhor até hoje corre vaquejada? Corri vaquejada. Começou com quantos anos? Comecei com 15 anos de idade. Com 15 anos já no esporte Já no ou esporte. Aboiando por aí? Já no esporte. Já no esporte. Esporte. E até hoje o senhor Até corre. hoje corro. Viaja também? Viajo. Da Paraíba pra cá, eu viajo a cavalo brincando. E é verdade que o senhor já foi tropeiro também? Fui tropeiro. Viajou, andou a cavalo, isso aqui tudinho. Sargento todo. De Coarnó pra cá eu conheço tudo. Tem gente de tropa de fogo. E pelo visto todo mundo conhece o senhor também. Conhece o senhor, conhece eu. É mesmo assim. E o senhor é daqui de São Paulo do Sou Potengi? nascido e criado aqui no município de São Paulo do Potengi. E aqui o senhor constituiu sua família? Minha família. Casou com quantos anos? Eu com 20 e a mulher com 15. Foi mesmo. Foi mesmo. Quantos anos de casado? Passei por 65 anos de dias. E alguns dias. Foi, ainda passou de 65, um dia que eu não sei quantos dias foi. Mais de 65 anos de casado. E a sua mulher, como é que ela aturava essas suas andanças por aí, na vaquejada? Acostumou-se desde que de solteira, aí o povo dela, os irmãos gostavam, eu também gostava, ela nunca ligou não. Então o senhor ia com a família dela também? Ia com os irmãos, Ah, com os tios. ah. Então ela não se importava? Não ligou não. Seu Olímpio era casado com Dona Nenzinha, a maior parteira de São Paulo do Potengi. Mas ela faleceu e hoje ele está sozinho, com seus 4 cavalos. Foi justamente num passeio a cavalo que a nossa resenha continuou. A minha vida é essa, andando com mais os amigos, andando em corrida, farriando mais eles. O senhor gosta de uma farra? Gosto da farra. E é? É quando fim da farra, eu venho pra cá dormir, eu vou dormir dentro da mulher dos carros. E assim. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta, já que a gente se afastou ali do povo. Vou até parar os cavalos. Quem é essa aqui? Antes que eu faça essa pergunta. É minha bisneta. Sua bisneta? Para ela não escutar. O senhor gosta de namorar? Se fosse rir, eu não queria não, como é bom, eu quero. É bom? É bom. Ó. E o senhor tá namorando? Agora tô solteiro. Tá solteiro? Tô solteiro. Eu tava com a namorada, pegou me arrodear, e rapaz, sempre vai arrodear, tá me arrodeando, fica lá mesmo. Tô Mas como é certo? que é? É arrodear? Ela não queria ficar... Não, chegando, as amigas dela ficam lá por fora, um negocinho. Ela não queria assumir de fato o namoro. Assumir a realidade. Não é não? É. E o senhor só quer se for para assumir o assumir. relacionamento. Assume muito bem. Se não for assim, o senhor não quer Deixa não. pra lá, né? Eu fico quieto. O senhor tá certo, viu? Tô certo até demais. Tá certo até demais. Vamos continuar nosso passeio? Vamos. Vamos embora. Coloca o chapéu que tá bonito. Vamos. Seu Olímpio, então quer dizer que o senhor tá de olho ali numa namorada? Tô de olho. É? Ela é bonita? Da tua cor, os azul que nem tu. E é? É. Olhe! Será que é uma irmã minha que eu tenho por aqui?
Eu não duvido, não. Você não duvida, não? Não. Seu O Olímpio, mundo é pequeno para essas coisas. seu Olímpio, o senhor gosta de forró? Gosto, Gosta muito. gosto bastante. E quando você vai pro forró, você passa a noite todinha dançando? Homem, tem vezes que eu passo a noite toda, um dia desse eu falo ali na cidade do prefeito, aí eu amanheci o dia dançando com as amigas. Amanheceu o dia. Amanheci o dia dançando com as amigas. Olha, gente, seu Olímpio tá bonito, fala sério. Eu acho que o senhor vai arrumar umas paqueras depois desse programa. Eu acredito que sim. Eu acredito, porque olha, o senhor tá bonito nesse cavalo, com esse chapéu, eu acho que só tá faltando uma coisa. Bota esse óculos aqui. Esse óculos escuro aí deu. Bota aí. Dá um show, isso. Agora tá bonito! Agora Olha pra mim. Agora tá o quê? Agora tá um show, não tá? dá um show, é. Tá um Um show. boneco. Seu Olímpio, vamos fazer o seguinte. Vamos. Já que não tem ninguém aqui escutando a gente, só a sua Berneta que tá ali, mas ela não vai contar pra Aí mim. nada de se fazer com isso. Vamos fazer uma campanha pro senhor arrumar uma namorada. Afinal de contas, o senhor é o vaqueiro Do amor. do amor. Então, vamos fazer uma campanha pro senhor arrumar uma namorada. Então, vamos falar agora pro pessoal que tá em casa. Vamos. Se tiver uma senhora solteira que queira um cabra bom É, para um relacionamento sério, sério. Tá comigo. só é procurar o senhor. É, tá comigo. Tá com o senhor? Tá comigo. Aqui em São Paulo do Potengi. É. De onde vem vaqueiro do amor? De onde vem? É. Por que vaqueiro do amor? Porque eu toda a vida fui a pessoa que quis conquistar o povo. E o povo quer bem, aí ele pegava e botaram esse apelido meu. Porque o senhor quer um bem danado a todo A mundo. todo mundo, é. Não tem. De criança, a velho, a menina, a mendigo. O mendigo eu falo com ele, vai ter com uma pessoa que é cheia das notas. E quem vale da gente é o coração e a saúde. É ou não é? É verdade, concordo com o senhor. E como eu sei que o senhor gosta de um forrozinho, agora eu vou chamar o senhor para dançar um forró comigo. Eu danço. Vamos lá? Seu Olímpio, o senhor não disse pra mim que gostava de cavalo? Gosto, A gente foi andar de cavalo. fumo, O senhor disse pra mim que gostava de forró. gosto. Então eu trouxe um forró pro senhor. Foi muito bem. É o grupo daqui de São Paulo do Potengi, o Zabumbaê. Porque o senhor disse que gosta de forró. E são mais meus amigos. Eles. São teus amigos? São. Agora eu preciso saber se o senhor sabe dançar forró. Vamos ver se a gente dança. O senhor sabe? Vamos ver se Eu quero ver se o senhor sabe se dançar dança. agora. Ah, Você dança dança, comigo? Vamos. Toca aí, Zabumbaê! É bom demais, né? É. Claro que o sol vai contando, detrás das montanhas da serra, abre a porta e sente da terra, no começo do quintal cantar o galo, bota a sela no lombo do cavalo, e depois de tomar o meu café, com carinho, amor e muita fé, vou tocando minha vida de gato, sou Sua música, ó. vivo apaixonado, vou vaquejado mulher, Viu? sou vaqueiro, vivo apaixonado, vou vaquejado mulher. E vejo de belo no sertão, é o gado comendo na colina, o sorriso na boca da menina e o segredo que tem no seu coração. Gastronomia especial do nosso Agreste Potiguar. É especial mesmo. Quem vai preparar é a Dona Fátima, aqui de São Paulo, do Potengi, uma tradicional favada. Favada. Não é isso, Dona Isso. Fátima? Tudo bem? Tudo bom.
É verdade que o pessoal, quando sai do forró, quando sai da vaquejada, sempre toma uma favada no mercado, caldinho numa de barraquinha. fava, numa barraquinha. É mesmo? É. Aqui sempre tem. Repor as energias. Aqui sempre tem. Sempre tem. Pelo menos uma Agora, vez por semana. A gente tá aqui com a estrela principal do nosso prato, que é a fava. Agora a fava, a senhora tava me contando que é que nem o feijão preto, né? É, só é bom bem acompanhada. Bem acompanhada. Então, é fácil de fazer essa favada? Fácil. Só demora um pouquinho, porque a gente tem que começar de véspera, como a feijoada, Certo, né? certo. Tem que começar à noite para colocar as carnes de molho, para Certo. retirar um pouco do sal. Certo. No dia seguinte, escalda para eliminar um pouco da gordura, certo? Certo. A fava também. E em seguida, coloca... A fava é pra amolecer um pouco, né? Isso. E coloca a fava, aí vai acrescentando calabresa, bacon e porco. Bacon e porco, pé de porco. E aqui tem as carnes, que é carne de sol e carne de charque. Carne de sol e carne de charque. Depois de deixar a noite inteira Isso, de molho para que dessalgar faz um pouquinho isso. e deixar a fava também de molho para amolecer. Para amolecer um né? pouco. Aí a gente vai já aprontar os outros ingredientes. Isso. Demora uns 10 minutos na pressão. Na pressão? Certo, uns 10 minutos na pressão. O que a senhora tá falando? A fava com as carnes. Quer dizer que o cozimento é só isso? É, demora uns 10 minutos. Certo. Então, a partir daí, a gente vai para essa finalização. Certo. Coloca, isso é muito opcional. Tem gente Certo. que não gosta com legumes, mas fica bem mais substancioso se você colocar, né? Então aqui aí a senhora batatinha, cenoura e girimum, que é uma coisa bem regional. Ah, tem que ter certo? um girimunzinho, Tem que ter o girimunzinho. Né? Que a gente já coloca com um pouco de louro, né? Louro. Pra cozinhar tudo junto. Certo. Cozinha mais um pouquinho e em seguida a gente refoga alho, Certo. cebola, acrescenta pimenta de cheiro e pimentão. Certo. Por último, tomate, refoga tudo, tempera com um pouquinho de coloral para dar uma corzinha, pimentinha de do reino, refoga tudo, coloca na panela, ele vai engrossar mais o caldo, vai ficar com cor, mais sabor. E para finalizar, na hora de servir, cheiro verde. Tem que ter. Tem que ter. Um coentro, né, É. gente? Agora, eu percebi que é muito fácil e o processo é muito parecido com a da feijoada. Quando a feijoada, né? muito parecido. Tem que começar a preparar de véspera, depois cozinha a fava com as carnes. 10 minutinhos. Isso. Depois tirou a pressão, começa a colocar os legumes. Isso. E faz esse refogado, Esse refogado fora, e depois coloca na panela. Exatamente. E aí depois ferve mais um pouco? Ferve mais um pouco para dar uma engrossada no caldo. Quanto tempo, mais ou menos? E associar mais o sabor, né? Uns 5 minutinhos só. 5 minutinhos só? É rápido. Se a fava for novinha, rapidinho tá pronto. Certo. Certo? Então, ao todo, quanto tempo na panela? Acho que uma meia hora é Meia hora? suficiente. Meia hora é suficiente. Tô sem relógio aqui. Que horas são? Dá certinho pra hora do almoço. Vamos já provar, né? E olha, você que tá aí do outro lado, dá tempo de você fazer pro almoço, viu? A favada especial de Dona Fátima, direto de São Paulo do Potengi. Fava na panela é hora de um segredinho especial de Dona Fátima. Ela faz um refogado com manteiga da terra. Você não imagina o cheiro e o sabor que dá. Com tudo pronto e finalizado, é hora de provar a nossa favada de São Paulo do Potengi. E a nossa favada Finalmente está pronta. Que espetáculo! Tá linda demais! Tá aqui a fava, os acompanhamentos. Vou deixar fechadinho por enquanto. Agora, por que essa rapadura aqui? Manu, no interior, se costuma comer fava acompanhado de rapadura. Acompanhado no mesmo momento? Vai comendo a fava e dando uma mordidinha na rapadura. E é assim que se come E aqui é no assim que interior? se come no interior. Então, Sertanejo que se preza come fava com rapadura. pois então, eu sou uma sertaneja que me preza. Pois é, então vamos lá. E eu vou né? comer fava com rapadura, junto com a E senhora. eu quero que você me dê a nota, viu? Com certeza! O cheiro tá Cheiro bom bom. demais. Posso servir lá? Por favor. Bom demais, viu? Não é? Nossa, muito bom! Essa
é a maravilha do nosso interior, são as riquezas da nossa terra. Gente, que delícia! Favada com rapadura. Direto de São Paulo do Potengi com Dona Fátima. Adorei. A mão da senhora é boa, hein? É, né? E quem quiser comer essa favada, como é que faz? Nos procure. Aqui em São Paulo do Potengi, Fátima, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Mãos de fada pra você que tá cozinhar. dizendo. Adorei! Favada com rapadura direto de São Paulo do Potengi. Eu vou continuar me deliciando aqui e deixo a dica. Faça essa favada, aproveite esse sabadão aí com sua família, com seus amigos. Garanto, tá uma delícia. Vamos continuar com Vamos lá. Vamos lá. Delícia. Seguindo com a nossa resenha em São Paulo do Potengi, a gente descobriu um aposentado que trocou Natal pela cidade que declara todo o seu amor em versos. Uma história daquelas que você conhece a partir de agora. Hoje eu piso nessa terra com respeito. Gosto da maneira que me acolheu, por ter recebido tão gentilmente um filho que não é seu. Fui para o Monsenhor abençoado quando não tinha para onde ir. Hoje me sinto agasalhado. Obrigado, São Paulo do Potengi. É isso mesmo. Esse é o César Poeta, daqui de São Paulo do Potengi, mas como ele bem falou nos seus versos, não é filho daqui. Eu fiz uma rima agora também, você viu? E eu nasci no Alecrim. No Alecrim brotou a flor. O alecrim é planta, é bairro. E a flor é meu amor. Olha, que maravilha! A poesia. Hoje a entrevista vai ser toda em versos. É, mais ou menos. Bem, o senhor nasceu no bairro do Alecrim, em Natal, mas foi abraçado por São Paulo do Potengi desde quando? Desde 2006, no início de 2006. E o que te fez vir aqui para essa cidade? Foi uma contingência do destino, né? Aí eu fiquei só, meus filhos já eram todos já crescidos, todos já independentes, eu resolvi morar no interior. Escolhi São Paulo do Potengi porque moro perto de Natal, meu pai e minha mãe ainda eram vivos, eu tinha que dar assistência a eles, e aqui tem uma certa infraestrutura, né? Tem banco, tem, né? Não tinha nenhum familiar aqui? Nem parente, nem aderente. Você escolheu mesmo essa terra para morar? Terra, Eu gosto de pescar, pensei que a barragem tinha muito peixe, mas depois vi que não tinha quase nada. Bem, o senhor gosta de pescar, o senhor já é aposentado, mas gosta muito de poesia. E começou a fazer poesia com quantos anos? Quando era menino, eu sempre tive facilidade na rima, né? E lá na Vila Gomes, nas quintas, tinha 2 cantadores de viola que namoravam com a filha de João Cabo. Foi o dono dos primeiros ônibus, primeiros coletivos de Natal. E eu ia assistir lá a cantoria, e era Patativa e Chico Traíra. Não sei quem é que namorava, não me lembro. E eu saía com os coleguinhas cantando do mesmo jeito dos cantadores. Você canta, mas aquilo ali é só a coisa divina, né? Que vem da gente, é um dom. Por que vertente as suas poesias caminharam? Depois que eu comecei a frequentar a Capitania das Artes, conheci vários poetas, aí a gente vai aumentando o vocabulário, né? Estudando mais, que eu sou técnico de estatística e tenho um curso de administração. Aí a gente procura trabalhar mais em cima de metáfora, né? Coisa mais científica, mais elaborada, acadêmica, né? Mas quando a gente vem morar no interior, a gente tem que saber com quem se comunica e onde está pisando. Então os costumes, né? O que o povo aceita, a percepção do povo é totalmente diferente do pessoal acadêmico lá de Natal. César Poeta não conheceu o Monsenhor Expedito pessoalmente, mas acompanhou a sua luta para conseguir a adutora e fez para ele uma homenagem bem-humorada em forma de versos. Monsenhor, quando morreu, foi direto para o céu sem precisar de novena. Recebido por São Pedro, apresentado a Jesus, ele disse, pronto, chegou a luz para resolver o problema. Monsenhor, meio espantado, se situando na cena, foi perguntando a São Pedro, e no céu tem problema? São Pedro disse, tem, o problema aqui é água, que está nos tirando o sono. O homem furou o céu com monóxido de carbono. A água desceu para a terra lhe causando inundação. E aqui não tem um pingo, reclama Frei Damião. Monsenhor disse, meu Deus, esta é a minha sina. Se o problema era embaixo, agora é aqui em cima. Para conseguir uma adutora na terra muito lutei, mas aqui é muito alto, não tem bomba que bombeie. São Paulo disse, Expedito, aqui não tem oposição. É só usar sua fé que encontrarás solução. Monsenhor disse, meu Deus, o senhor que tem poder, me tire dessa enrascada que eu tenho que resolver.
Aí Deus disse: Expedito, eu te cobri com meu manto. Vou resolver teu problema, pois para mim tu és um santo. Aí Monsenhor rezou e disse: no mar tem muita água, é só tirar um pouquinho. Manda os anjos com a lata retirar devagarinho. E assim Deus fez, cada anjo uma latinha. Se a água era salgada, chegou no céu bem docinha. Monsenhor foi nomeado professor de hidrografia. Lá não tem vazamento e tem água todo dia. Além desses versos incríveis da mais bela poesia popular, César faz palestras e dá aulas voluntárias para os jovens da cidade. Ele deixa uma mensagem importante para os seus alunos e também para os professores. Amem a educação. A educação é a base de tudo. Nosso país hoje está passando por muitas coisas, violência, né? Falta de entendimento, brigas em todos os escalões por falta de compreensão e por falta da educação. Ame a natureza, porque a gente depende muito dela. Quando você anda pela rua, você vê esses vazamentos, né? É Monsenhor Expedito chorando, porque a luta foi muito grande. Foi preciso muita fé e persistência, uma luta duradoura, enfrentando resistência em busca da doutora. Vendo o seu povo sofrido, sentindo falta de água, a cada não recebido não conseguiu guardar mágoa. Foram tantas idas e vindas querendo em vão convencer que só uma força divina faria um dia vencer. E o milagre se fez fluir na doutora inaugurada, em São Paulo do Potengi, pelo profeta das águas. Obrigado, nosso santo. Muito obrigado, repito. Que Deus cubra com seu manto o Monsenhor Expedito. Belos versos, poeta César. A figura de Monsenhor Expedito é a mais perfeita tradução da força e da fé de São Paulo do Potengi, como a gente pode ver na resenha especial que fecha o nosso programa de hoje. Conhecido como profeta das águas, o Monsenhor Expedito Sobral de Medeiros foi pároco aqui em São Paulo do Potengi por 56 anos. Além do serviço espiritual, ele também se preocupava e muito com as questões sociais. E para falar um pouco sobre a vida do Monsenhor, eu vou conversar agora com o Padre Ramos. Tudo bem, Padre Ramos? Bom dia, jovem. Tudo bem? Tudo ótimo. O Padre Ramos, que ele é o segundo pároco aqui de São Paulo do Potengi, assumiu logo depois do Monsenhor, não foi isso, Padre? Sim. Padre, conta pra gente quem foi o Monsenhor Expedito. Monsenhor Expedito, um jovem padre que no ano de 43 assumiu a paróquia de São Paulo do Potengi. Paróquia criada pelo então arcebispo Dom Marculino Dantas, desmembrada dos municípios de Macaíba e São Gonçalo do Amarante. O Monsenhor Expedito chegou a São Paulo do Potengi no dia 2 de dezembro de 43 e no dia 5, um domingo, ele celebrou às 10 horas da manhã a missa na matriz, lendo a sua provisão e o decreto de criação da paróquia. E assim passou 56 anos. E um dado interessante, o município ainda não tinha sido criado. Nossa. A paróquia antecede o município 30 dias. O município só foi criado a 30 de dezembro do mesmo ano. E o Monsenhor também tinha um trabalho muito além da assistência espiritual para as pessoas aqui de São Paulo do Potengi, né, Padre? Sem dúvida. Ele passou como pároco 56 anos e meses, quase completando 57 anos. É um dado inédito, acredito que na Igreja do Rio Grande do Norte, que nenhum pároco tenha tido essa permanência tão longa à frente de uma paróquia. E ele se preocupava muito com as questões sociais, né? Foi um marco do seu paroquiato, as questões sociais. Ele, inicialmente, criando pequenos centros sociais na zona rural, em cada um deles, com a ajuda de amigos e a ajuda de organismos internacionais, uma cisterna, já naquela época preocupado com a água. Os centros sociais que deram início ao que se chamou de comunidades eclesiais de base, as SEBs. Em 56 anos de paróquia, Monsenhor Expedito transformou a vida de muita gente em São Paulo do Potengi.
Sua preocupação com a cidadania, a água e a educação são lembrados até hoje pelo povo simples da cidade, que aprendeu a conviver com a sua bondade e sabedoria. O seu Expedito era não só para mim, mas para minha família e todas as famílias que o conheceram. Ele foi aquela pista de continuidade de uma vida seguida no seu exemplo, que era seguido, o exemplo de Jesus. Foi isso que ele mostrou sempre para a gente, ensinou sempre a gente, em todos os momentos da vida da gente, de trabalhos, de festas, de dor, de alegria, como diz a receita, na saúde e na doença. Então, o seu Expedito era essa pessoa que orientou a gente dessa forma. Ele representou para mim, como para minha família e para toda a comunidade, aquela pessoa que ele tinha todos os poderes, né? De o que ele dissesse, a gente obedecia, a evangelização ficou para o resto da vida, e ele era sempre aquela pessoa muito simples, que sempre dizia que ele nem ninguém devia aparecer, que todos os trabalhos, todas as tarefas, tudo que ele ensinasse, quem devia aparecer era Cristo, não ele, não a gente. Então a gente tem essa lição de humildade dele, que ele deixou, essa evangelização que a gente percebe mesmo que as pessoas que conviveu com ele aprendeu isso dele, né? Monsenhor Expedito acabou dando nome à adutora que abastece a cidade e outros 16 municípios da região agreste. Na casa em que ele morou na cidade, também funciona um memorial, onde é possível conhecer tudo sobre sua vida e legado. O trabalho do Monsenhor Expedito, o seu legado, não pode ficar esquecido. É que todos possam, como ele fez, em trabalho comunitário, juntos, que todos possam continuar a sua obra. Contamos com todos. Inclusive, mais ou menos nessas palavras, foi isso que ele disse em seu testamento, não foi isso, padre? Sim, sim, sim. Que todos pudessem se dar as mãos e que pudessem servir as pessoas, de modo especial servindo aos pobres.